Em Brasília, mais um ministério é envolvido no caso da esposa do integrante do Comando Vermelho que se encontrou com representantes do governo. Elaiá, hein? Quanto mais mexe, mais aparece, né? Tá ficando feia a história. Luciane Barbosa Farias disse em um vídeo obtido pelo site UOL que teve a ida para a capital federal custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A pasta confirmou que ela viajou para participar do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura nos dias 6 e 7 deste mês. Vamos a Brasília conversar com João Pedro Melo para falar sobre essa confusão que continua muito mal explicada e continua rendendo, né, João? JP, bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a você, a Sheila, a todos que nos acompanham. O que a gente teve, né, ao longo dessa semana, do feriado principalmente? O Ministério dos Direitos Humanos meio que tentando negar essa informação, dizendo que tinha vários equívocos no que foi apresentado, entre outros pontos. A pasta diz que não pagou diretamente pelas passagens aéreas da chamada Dama do Tráfico do Amazonas, que é Luciane Barbosa. Segundo o Ministério, as passagens não foram pagas pelo órgão, mas sim para todos os participantes de um evento nacional com o orçamento do próprio Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. E que os integrantes desse evento foram indicados exclusivamente pelos comitês estaduais. A pasta também afirma que nem o ministro e nem outros funcionários do gabinete tiveram contato com Luciane, ou que interferiram na organização do evento. Só que se a gente levar em consideração, é um programa que faz parte da ação do Ministério. Portanto, o próprio Ministério está pagando, sim, essas passagens. Essa situação foi exposta após a descoberta de que Luciane Barbosa, que é casada há 11 anos com o líder do narcotráfico na região, participou do encontro tanto no Ministério dos Direitos Humanos quanto no da Justiça. O marido dela é Clemilson Santos, conhecido como Tio Patinhas. Ele foi condenado a 31 anos de prisão. Ela ainda teria sido recebida no Congresso e no Tribunal Superior do Trabalho como presidente de uma ONG que defende direitos dos presos. E existe uma confirmação por parte da polícia de que existem repasses mensais de verba à organização feitas pelo criminoso. Luciane Barbosa confirma que teve sim as passagens pagas pelo Ministério e justifica que faz parte do comitê, mesmo que ainda não tenha tomado posse. Estávamos esperando entrar um áudio agora aqui. Sim, vamos lá. Agora sim. Redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse, né, não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional, né, em nome da minha pessoa. Pessoas aí usando a minha cabeça como Cristo para se autoproduzir, para atacar o atual governo, para atacar o ministro. Flávio Dino, de fato, nunca me recebeu, né? Cheguei a vê-lo, sim, em algumas audiências lá no Ministério dos Direitos Humanos, mas nunca cheguei a conversar com ele pessoalmente. Pois é, depois de tudo isso, inclusive desse vídeo, o que aconteceu? O Ministério da Justiça editou uma portaria que muda a regra para os visitantes. A partir de agora é obrigatória a identificação dessas pessoas por escrito com 48 horas de antecedência. Aí a gente já sabe o que vai acontecer. Vão ser verificados antecedentes criminais, entre outras questões das pessoas que forem ter audiências nos Ministérios da Justiça ou até mesmo dos Direitos Humanos, né? Não há informações de que Luciane se encontrou com os ministros, né, Silvio Almeida e também Flávio Dino, e por conta da repercussão, o presidente Lula ontem saiu em defesa de Dino. Disse que não há nenhuma relação do Ministério com os criminosos e que esses ataques são resultados de notícias falsas plantadas por adversários. Pelas redes sociais, o ministro Silvio Almeida afirmou que são ataques coordenados e difamatórios, que têm como objetivo minar o trabalho dele e de Flávio Dino. O ministro termina a nota dizendo que os chefes da extrema-direita não têm compromisso com o Brasil e nem com o combate ao crime e que essas pessoas não vão interromper o país novamente. O próprio Flávio Dino agradeceu todas as mensagens de apoio e disse que as acusações não fazem diferença no trabalho dele, que elas não têm repercussão dentro das práticas do Ministério. Bom, o Silvio Almeida escreveu um texto gigantesco. Ele deve ser assinante do Twitter, porque eu não consigo escrever um texto tão grande assim. Basicamente, o João Pedro resumiu bem, começa assim. É evidente que esses ataques difamatórios, claramente coordenados, têm como alvo central o corajoso trabalho que o ministro Flávio Dino realiza à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ele manifesto minha solidariedade e justa admiração.
Há também por trás disso a tentativa generalizada por parte de extremistas de direita de a todo momento fabricar escândalos e minar a reconstrução da política de direitos humanos, uma vez que só conseguem oferecer ao país caos e destruição no momento em que o Brasil retoma o seu rumo de forma desesperada. Determinadas figuras tentam vincular o governo ao crime organizado. Veja, tudo isso que ele escreveu é verdade, porque há esse movimento coordenado mesmo, inclusive com fake news, né? São canalhas agindo como canalhas. Agora, o fato do qual não dá para se escapar é que uma senhora condenada por vários crimes, que é esposa do chefe da principal facção criminosa do Brasil, ou uma das principais facções criminosas do Brasil, teve a sua viagem custeada pelo Estado brasileiro e circulou pelos corredores do Ministério da Justiça, o ministério que é responsável por coordenar o trabalho contra o crime organizado. Ou seja, nada aí do que disse Silvio Almeida muda o fato em si. Sim, né? É claro, os caras estão mesmo, abraçaram essa história e estão se utilizando dela para fazer propaganda contra o governo. E isso, sinto muito, mas é do jogo. O PT faria a mesma coisa se fosse em um governo do qual não fizesse parte. Se fosse um miliciano, aliás, quando aqueles pastores esquisitos lá circularam pelos corredores do Planalto, aquilo era notícia, aquilo era um fato concreto, e o PT fez a festa com essa história nas redes sociais. Tá? Então, uma coisa, outra coisa. Não dá para escapar do fato de que o Ministério da Justiça, para ser muito generoso, na melhor das hipóteses, cometeu um erro crasso ao custear a viagem dessa senhora e permitir que ela se encontrasse com autoridades do Ministério em Brasília. Não dá para escapar desse fato. Ora, se não houvesse o erro crasso, por que mudar então o protocolo? E o argumento de que não dá para você conferir e fazer a checagem no histórico de todo mundo que circula por Brasília é uma falácia, porque isso não está em discussão. Ninguém está discutindo aqui, por exemplo, a fotografia que o Guilherme Boulos tirou com essa senhora, com a Luciane. Porque ele foi abordado no corredor do Congresso. Você tirou uma foto comigo? Você não sabe, que você não tem como puxar a capivara de quem pede para tirar uma foto com você no corredor do Congresso. Agora, uma coisa é circular para um ambiente de massa, de muita gente, como o Congresso Nacional. Outra coisa é você ter uma audiência marcada no Ministério da Justiça como representante de uma ONG, que ao que tudo indica é fachada para serviços prestados ao crime organizado e ainda por cima custear a viagem dessas pessoas. É grave, é claro que é grave, independentemente da festinha que a extrema-direita esteja fazendo nas redes sociais, a gravidade é evidente. E ficar chamando todo mundo de fascista e dizer que isso é apenas um movimento coordenado, sinto muito, não vai colar. E que se observe também o governo do Amazonas, né? Porque ela foi indicada pelo governo do Amazonas, não é, JP? Exatamente, ela foi indicada pelo governo do Amazonas, né? O governador Wilson Lima é quem assina essa questão da indicação. Ela mesma falou que ainda não tomou posse, mas já está atuando nesse comitê. E é um comitê que já está estabelecido há algum tempo, pelo que a gente estava acompanhando dessa história, e exatamente por isso teve essa viagem no início do mês, uma viagem que foi custeada com esse orçamento do comitê. Só que esse orçamento, obviamente, ele é gerido pelo Ministério, então é um orçamento que dá a indicação de que foi paga essa passagem, foi paga mesmo pelo Ministério. Então disso realmente não dá para fugir, viu, Sheila? E aí você vê como o Ministério dos Direitos Humanos agiu no primeiro momento, assim quando as primeiras notícias surgiram, e o Ministério admitiu ter custeado as passagens. Daí depois fez uma postagem dizendo, olha, essa informação contém alguns equívocos que precisam ser urgentemente esclarecidos. Bem, esclareça-os, né? A gente ficou aqui aguardando o esclarecimento. E aí, independentemente desse vai e vem de comunicação, primeiro admite, depois diz que há equívocos na informação, uma coisa não muda também, o fato. Pagou, porque no final das contas continuou admitindo que pagou pelas passagens, né, JP? Exatamente, e esse dinheiro, por ser do comitê, como eu falei, é um orçamento do Ministério, então não tem como fugir disso, esse fato não vai mudar. Você pode justificar por uma série de questões, como disse o Megalha, não tem como puxar a capivara de todo mundo que você encontra de repente no Congresso, mas se você tem uma audiência marcada, é uma situação bem diferente, porque é muito difícil, primeiro, você conseguir uma audiência com o ministro, obviamente, e segundo, essas pessoas entrarem ali sem nenhum tipo de verificação. Qualquer pessoa entra para falar com o ministro? Não é assim que funciona, a gente sabe, a gente está aqui na capital do país, muitas vezes a gente tenta falar com o ministro e é muito difícil. Então, assim, é uma situação que precisa mesmo ser cavucada, ser investigada para que seja esclarecida, né, se a gente pode dizer assim. E o mais surpreendente, quer dizer, surpreendente não é bem a palavra, né? A gente conhece o país em que a gente vive. Nenhuma demissão.
né? Ninguém se dignou a levantar o dedo e falar, olha, eu errei, é um erro que não pode ser cometido, não houve dolo, não houve má intenção, a gente não tem ligação com essas criaturas, a gente não tem ligação com o crime organizado, mas foi um erro que permitiu essa interpretação, que está permitindo que a extrema-direita faça uma festa tremenda e enlameie o nome do ministro Flávio Dino, portanto, eu peço demissão. Não, ninguém. Chame-se os outros de fascistas, é tudo um conluio, é tudo uma conspiração e vida que segue. Valeu, JP!